Pessoal, vamos dar continuidade na resolução do nosso problema. A gente criou um novo método de ordenação, que a gente chamou de novo sort, e a gente está tentando resolver um dilema técnico aqui, que ele não está ordenando como tinha que ordenar. Vamos ver porque ele não está ordenando, mas vou dar uma recapitulada, já que a gente teve essa parada, só para a gente ver em que passo que chegou. O último momento, a gente tinha entendido que a gente não tem que fazer se o da esquerda é menor. A gente tem que fazer enquanto o da esquerda for menor, né? Aí a gente vai fazer esse processo de troca. Só que aí a gente colocou algumas variáveis para a gente visualizar as trocas e notou que não está acontecendo da forma devida. Está parecendo que está igual, né? Está parecendo que tanto faz se eu colocar um while ou um if, o processo está dando no mesmo. Então vamos executar mais uma vez e vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso código, né? Está lá a execução do nosso código. Vamos entender aqui o que está rolando, né? Ele fez a troca do primeiro pelo zero. Beleza. Fez a troca do segundo pelo primeiro, do terceiro pelo segundo, do quarto pelo terceiro. Ele não está recursivo essa troca, né? Ele não está fazendo, voltando no tempo. E vamos entender, né? Vamos analisar. Porque se eu mudar isso daqui novamente para if e executar o nosso código, ele vai dar o mesmo resultado. Se você for analisar os passos são os mesmos. Olha, ele trocou o 1 pelo 0, o 2 pelo 1, o 3 pelo 2, o 4 pelo 3 e acabou. Ele sempre está trocando um aqui, ó. Ele só faz isso, ele vai e troca com o anterior. Troca com o anterior. Tá faltando mais interações, né? Ele precisa fazer esse enquanto funcionar. E vamos entender o porquê que esse enquanto não está funcionando. A gente viu que, na verdade, é um while que a gente precisa fazer, mas só que você concorda comigo que se ele pegar a posição atual com a posição atual menos 1, ele testou. Ele pegou aqui, vamos supor, a posição atual, testou com a posição atual menos 1. Ele acaba aí, acabou, já era. Mas se ele pegar aqui, por exemplo, ele vai fazer com esse. Ele trocou os dois de lugar, eles deixaram de ser menor. Então, acho que precisa ter uma atualização aí. Só que eu não posso mexer no valor do atual, porque o atual é o meu iterador, né? É quem está fazendo o meu laço funcionar. Temos um problema nisso daí, então a gente não pode mexer na variável atual. A gente tem que pegar e jogar para uma variável temporária para a gente poder analisar. Então, vamos fazer isso aí. Vou jogar para uma variável temporária. Então, chegou aqui, eu vou criar minha variável. Então, int uma variável para analisar. A análise receberá o atual. Pronto. Então, eu vou trocar aqui agora os valores, né? Vou trocar aqui, ó, o que é atual por análise. O que é atual por análise, atual por análise, e temos mais um atual e mais, opa, aqui. Perfeito, troquei. Vamos ver o que aconteceu. Continua com a mesma forma, mesmo resultado. Tá parecendo que tá faltando. Se eu peguei, imaginando assim, olha aqui o nosso array. Aqui é a posição 0, aqui é a posição 4. Se esse daqui é o menor valor e eu tenho que trocar com todas as demais, eu pego esse cara daqui e testo com o anterior. Então eu estou testando esses dois e eu troco de posição. Se eu fiz isso, eu tenho que mudar o meu atual, o que eu estou analisando agora, eu tenho que pegar esse que eu estou analisando e subtrair um, para ele começar a testar esses dois. Depois subtrair um para testar esses dois, subtrair um para testar esses dois, subtrair um para chegar nesse. Então, eu tenho que fazer análise, o que eu estou analisando, menos um. Tá aí, ó.
estou decrementando o que eu estou analisando, né? As posições que eu estou analisando, eu vou decrementando. Vamos ver se isso daqui resolve o nosso código. Opa, legal, já mudou e ele gerou um exception. Ele chegou aqui em algum momento que ele está testando na posição -1. Por quê? Ele vai decrementando. Então, ele pegou esse cara, decrementou. Se ele pegou o 4, transformou no 3, na próxima ele transforma no 2, na próxima ele transforma no 1 e ele chega aqui. Eu não posso deixar ele chegar nessa posição 0. Ele tem que ficar maior que 0. Então, isso daí é um outro passo. Você pode ver que deu erro ali na linha 43, que é justamente aqui, ó. Novamente, ele chegou na posição -1. Estou apostando que ele está decrementando e está chegando na -1. Vamos ver se isso daqui pode ser melhorado. E se eu colocar a análise maior que 0? E eu tenho que juntar isso daqui, né? Eu tenho que fazer uma junção desses dois testes. Eu posso testar se ele for um ou outro? Não. Tem que ser os dois. Ele tem que ser maior que 0 e tem que ser menor para poder trocar. Então, estou usando um operador e. Agora vamos ver se fica legal. Opa! Acho que agora fez sentido. Acho que agora a gente teve a atualização que era necessária, ó. E aí a gente fez o nosso teste e rodou bonitinho. Olha lá, começou as trocas, né? Ele trocou a posição 0 com a posição 1. Então, ele inverteu o bolão com o expresso. Depois ele mudou e foi testar a 2, né? Aí ele trocou o pichal com o bolão, porque o bolão é maior, trocou. Depois o 3 com a 2, porque o bolão continua maior. O 4 com a 3, porque o bolão é maior. Aí também ele trocou agora o 3 com 2, porque o 5.600 tem que ir descendo. Se a gente for ver, ele está nesse momento aqui, ó, fazendo essas trocas. Então, aqui era o nosso problema. Quando ele chegava nesse momento aqui, que ele ia testar o elemento 4. Então, vamos lá, no momento que ele testava o 4. Ó, ele troca o 4 com 3. Legal? Está trocando o 4 com 3. Então, é isso daí que está dizendo aqui no nosso código. Trocou a posição 4 com a posição 3. Eu vou trocar, então, as duas. Troquei essa com essa. Troquei. Legal, as duas trocaram. Agora eu tenho que atualizar. Então, a minha análise agora é esse cara daqui. Eu estou ainda com ele. Eu decrementei a análise em 1. Então, é ele. Não é mais a posição 4, é a posição 3. E ele vai comparar com o anterior, que é o que está na posição 2. Ou seja, ele vai fazer a comparação do 3 com 2. Se o 3 com 2, ele vai ter que trocar, porque 5.600 é menor que 8.100. Olha lá, 5.600 é menor que 8.100. Ele vai fazer essa troca. Então, ele vai cair aqui, ó, e vai fazer essa troca. Tá lá a brincadeira acontecendo, ó. Fez a troca. Aí, o que acontece? Ele decrementou a análise, porque a análise, o que ela era? Ela estava valendo 4, foi decrementado valendo 3, agora ela foi decrementada e está valendo 2. Perfeito, a minha análise está valendo 2. Então, ele vai verificar a posição 2 com a anterior, que é a posição 1. Então, ele vai ver que 5.600 é maior que 7.900 e vai trocar. Então, ele vai fazer a troca lá desses dois. Legal, então ele vai trazer esse cara para cá e jogar aqui. E ele trocou os dois de posição. Agora, a minha análise está valendo 1, ele decrementou. E ele vai testar esse daqui com quem está na posição 0, que é 5.400. E ele vai trocar? Não. Por quê? Mas ele é maior que 0. 1 é maior que 0. Porque a análise está valendo 1 é maior que 0, deveria fazer sim. Mas só que o preço deles não é. Então, ele não troca esses dois de posição. Aí, você tem o resultado final ordenado. Como que está acontecendo isso daqui, né? Esse código daqui, ele está pegando o que e fazendo o que, né? Ele está vindo aqui e verifica. Qual que é a posição correta? A partir do segundo elemento, né? Ele vê, esse cara está na posição correta comparado com quem está atrás dele? Não. Ele pega e troca os dois de lugar e coloca na posição correta. Aí ele vem e olha esse próximo. Esse cara está na posição correta? Não. Ele troca com esse, verifica, troca com esse e vai fazendo, ó. Ele vai inserindo o elemento na posição correta.
ele vai pegando cada elemento e inserindo na posição correta. O nome desse método de ordenação é insertion sort. É ordenação por inserção. Então, ele insere o elemento na posição que ela tem que ficar. Ele já vai verificando, comparando com todos os outros. Então, a cada elemento, quando eu tenho o primeiro elemento está ordenado. Quando ele começa a olhar o segundo elemento, ele verifica se precisa trocar. Se precisar trocar, ele troca os dois. Se não precisa trocar, tá tudo ok, ele vai para a próxima. Esse precisa trocar, ele troca esses dois, depois troca esses dois, e ele vai indo até chegar na posição correta. Isso daqui, se você imaginar que você está com cartas de baralho na mão, você pega a carta e vai trocando ela de dois em dois, né? Você pega e troca ela de lugar. Porém, o que a gente faz normalmente, né? Antes de fazer a troca, a gente vê aonde que ela entra. Só que aqui, como a gente está fazendo programado, a gente troca e testa depois. Troca e testa. 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 Então a gente começa com o teste, troca. Aí volta de novo decrementando para lá. Aí a gente está andando assim. Estamos testando aqui, testando aqui, testando aqui, testando aqui. E é essa a ideia. A gente leva nosso elemento para ser inserido na posição que ele tem que ficar. É muito parecido com o selection sort, né? Se você for ver a lógica deles. A única coisa que dá de diferença neles é que o selection sort, ele começa analisando esses daqui. Ele analisa esses caras, quando chegar nesse daqui, ele colocou na posição correta, ele sabe que esse último daqui, ele já é o maior. Então ele não precisa testar. O insertion sort, ele começa num processo diferente. Ele começa do outro lado. Ele pega esse cara aqui, ele não analisa ele, porque por enquanto é menor, porque é por etapa, né, de comparação. E ele pega esse próximo e compara e troca se for. Se não for, ele passa para o próximo, compara, troca. Ah, trocou? Beleza. Ele vai e compara. Se ele não trocar, ele parou a comparação. Por isso que a gente está usando um while, né? Para ele fazer enquanto. Vou fazer até um teste para você verificar se eu fizesse com if, né? Se eu fizesse somente com if, ele só faria a troca dele pelo anterior e iria dar o problema que a gente estava lá anteriormente, né? Olha lá, o 5.600 ele não vai para o lugar, porque ele só troca uma vez de posição. Então vamos voltar aqui, a gente viu que era um while, não um if. Vou fazer uma única modificação aqui que eu acho que é legal. Vou colocar 1.600, né? Esse cara daqui, de 5 vai para 1.600. Tá aí o valor. Eu modifiquei os valores dele. Vamos ver aqui o que vai acontecer lá. Olha só. Ele chegou lá em primeiro lugar. E a gente tem uma troca a mais, né? Se você for olhar os nossos passos que a gente está logando aqui, está verbosando, né? Jogando na nossa saída, ele estava lá na última posição, na quarta posição. Ele comparou com a posição 3, ele trocou. Aí ele pegou esses dois, comparou, trocou. Pegou esses dois, comparou, trocou. Pegou esses dois, comparou e trocou. Então são todos esses passos, ó. Ele compara a posição 4 com a posição 3, tá aqui. Depois ele pega a posição 3 e compara com a posição 2, é isso daqui. Depois ele pega a posição 2 e compara com a 1, é esse daqui. Depois ele pega a posição 1 e compara com a 0, que é essa daqui. Ele faz todas as comparações, porque o menor dos valores está lá na última posição, e ele está fazendo isso daqui, voltando, né? Para que a gente veja esse negócio rolando um monte, eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar aqui a seleção, a ordenação do selection sort invertido, que ele vai colocar o maior elemento na frente. Aí a gente vai ver como vai ficar o array e depois ele vai fazer o nosso novo sort aqui, que a gente já sabe que ele é um insertion, né? Então a gente já vai mudar o nome dele também. Vou executar somente para a gente ver. Tá lá o nosso código, o que está acontecendo, ó. Então temos como padrão agora que ele está totalmente invertido. Esse é o pior dos casos que a gente poderia ter. Nesse pior dos casos, ele vai trocar a posição 1 com a posição 0. Legal, ele pegou e inverteu essas duas posições. Aí ele começou a analisar esse outro. Quando ele for analisar o outro, ele vai trocar de posição
Então, ele vai trocar esses dois de posição, vai trocar esses dois de posição. Ele pega esse, troca esses dois de posição, esses dois de posição, esses dois de posição. Ele pega esse, troca esses dois, esses dois, esses dois, esses dois. Ele faz todas as trocas possíveis. Esse daqui é o pior dos casos que a gente tem nessa ordenação. Ela é uma ordenação que vai ser custosa de acordo com que o nosso algoritmo cresça, né? Quanto mais ele crescer, mais custosa é a nossa ordenação. Então, ele tem aí algumas características que não são tão interessantes para a gente, né? Mas é legal que a gente viu que realmente ele ordena. E fica bacana aí que ele conseguiu colocar o que estava totalmente invertido na ordem correta. Esse daqui, então, vamos alterar o nome dele. E olha só, ele não é o novo, ele é o insertion. Então, insertion sort. Ele é a ordenação por inserção. Esse cara daqui também é um método de ordenação. Temos dois métodos de ordenação. O selection sort, que a gente viu na aula passada. No selection sort, ele descobre o menor, depois o segundo menor, o terceiro menor, o quarto menor, e aí chega no último elemento, se a gente estiver contando com 5. O insertion sort, ele começa imaginando assim: primeiro elemento é o meu maior, e é o meu menor, está ordenado. A partir do momento que eu tenho o segundo elemento, eu comparo. Se for necessário, eu troco. Aí, quando eu tenho um terceiro elemento, ele compara esses dois. Se for necessário, ele troca. Se não trocar, ele parou aí porque sabe que está na posição correta. Quando eu chego com mais um elemento, ele compara. Se for necessário, ele troca. Aí ele testa esses dois. Se for necessário, ele troca. Se for necessário, ele troca, colocando o elemento na posição correta. E assim ele repete para a última também, se for necessário, até colocar na posição que é a posição correta dele. Então, ele pega o elemento e insere na posição correta. O selection sort, ele seleciona o menor, o segundo menor, terceiro menor, quarto menor, até conseguir colocar na ordem correta. É a diferença dos dois métodos de ordenação. Depois, a gente vai fazer aí alguns testes de, eu acho que de desempenho, que é para a gente ver como que esse cara pode ser demorado, né? Quão pesado ele pode ser. A gente está lidando aqui com 5 elementos. 5 elementos é nada, né? É tranquilo. Vou preparar aí uma base para a próxima aula, que a gente tenha uma grande quantidade de elementos que aí a gente pode ler e importar isso daí, e aí a gente não vai precisar escrever os elementos, ele vai inserir automaticamente através de um arquivo, leu isso aí do arquivo, inseriu elementos para ordenar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha no nosso código, porque eu, pessoalmente, estou achando que o código está um pouquinho estranho. Tem algumas coisas aí que eu gostaria de modificar. Só mudar uma ordem aqui, porque aí a gente consegue, nesse caso daqui, se tirar os comentários, eu estou fazendo a ordenação de um jeito, então eu pego o embaralhado que a gente tem original, ele coloca em ordem crescente, coloca em ordem crescente e coloca em ordem crescente de novo com insertion sort. Tá aí os 3 métodos de ordenação que não vai inferir, um não vai interferir no outro e vai funcionar muito bem aí dessa forma que está produzido. Só que aqui, se você for olhar o código, a gente tem algumas coisas que ainda me incomodam. Eu tenho alguns problemas de olhar código e achar que as coisas estão repetidas demais. Olha só. Tá vendo que a gente está utilizando o mesmo algoritmo aqui, ó? Isso aqui, isso aqui. É o mesmo trecho de código, né? Então, isso aqui é a nossa troca. Essa nossa troca, para mim, tá complicado, porque eu tô vendo que ela tá repetindo. A gente já escreveu ela 3 vezes. Se eu fizer mais um método de ordenação que troca e todos eles trocam de posição de alguma forma, isso tá me desgostando, né? Tô achando que tem alguma coisa aí que a gente pode corrigir. Acho que a gente pode melhorar isso daqui, né? Então vamos fazer essa troca de posições, né? Eu acho que essas trocas de posições são. A gente pode limpar um pouco o nosso código colocando elas, né? Separadas. Então vou fazer mais um método aqui para a gente fazer essa troca. Vamos
melhorar um pouco, porque eu acho que, novamente, mais uma ideia, né? Quanto mais a gente segmenta o nosso código, mais fica fácil da gente entender. A gente vai fazer um tal de troca. E o que, que o troca vai fazer, né? O troca, ele vai ser um método que vai receber aqui aonde está, né, o que ele está fazendo, então ele precisa receber o array, aonde estão os elementos, ele precisa saber quem vai ser trocado, né, então qual que é a primeira posição e quem que é a segunda posição, né? Então ele precisa saber quem que é a primeira posição e quem é a segunda posição para fazer a troca. É esse cara daqui que a gente vai montar. Eu copiei o código e vou colar ele aqui, tá lá uma cópia do código que a gente tem usado, né? Então tá aqui, a nossa cópia do código tá aqui, do que a gente tem feito, e vamos começar a ver o que, que dá para fazer nesse troca, né? Então a gente precisa aqui declarar esse cara. Esse cara, ele pode ser público, ele deve de ser estático. Ele não vai me retornar nada, né? Ele simplesmente vai fazer. Então ele é o troca. O nome do meu array vai ser o array de produto e eu chamo ele de produtos, né? Que a gente tem dado esse nome. Esse cara daqui é uma posição. Se é uma posição, é um valor inteiro. Então tá lá a primeira posição com a segunda posição, que é o que a gente vai fazer de trocas, né? Tá aí todos os nossos valores a serem trocados. Agora a gente precisa acertar os nomes, né? Eu vou trocar não mais o atual, eu vou trocar aqui o primeiro. Então, atual não é atual, né? Então, esse cara daqui, ele vai trocar a primeira posição com a segunda posição. Olha lá. Ele vai trocar a primeira posição com a segunda posição. Então, são as posições que ele vai trocar, a primeira com a segunda. Então, a gente tem aqui agora, não é mais o produto atual, é o primeiro produto, né? Então, é o primeiro produto. E aqui é o segundo produto. E aí esse cara não é o atual, esse cara aqui é na primeira posição e na segunda posição. O produto na primeira posição, produto na segunda posição. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai inverter, coloca esses caras aqui. Agora vou colocar esse aqui e esse aqui. Só para a gente arrumar aqui uma visualização também, que estava feio. Esse aqui é o primeiro produto que vai ser trocado pelo segundo produto. Tá lá, primeiro pelo segundo. Trocando a posição uma pela segunda posição. Tá aí a nossa troca acontecendo. Fiz o método. Eu acho que agora a gente pode dar uma limpada, né? Então, vamos colocar aqui. O que, que ele vai fazer aqui? Ele vai chamar o método troca. O método troca vai passar o produtos, então ele vai passar aqui o produtos, e ele vai passar o atual, que é a primeira posição, e troca pelo menor, que é esse daqui. Então, está aqui. Se isso daqui aconteceu corretamente, esse trecho de código ele pode e deve sumir, né? Então ele está aqui o troca, ele acha o menor e ele faz a troca. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Esse aqui é o selection sort. Agora a gente vai fazer para o selection sort invertido, né? A gente usou maior, então tá lá, produtos menor, aqui é maior. Tá aí, o maior. Beleza.
Já fizemos a nossa troca aqui. Eu vou colocar essa linhazinha aqui também no outro método de ordenação. Ele vai fazer as trocas e depois vai ficar com uma linha aqui. O log, e aí a gente vai fazer essa troca. Isso daqui também a gente vai tirar. A gente vai colocar aqui o troca. E vamos ver se não foi estragado nada, se tudo estiver funcionando, a gente vai trocar. Aqui vai ser a posição que a gente está analisando, que está em análise, pela análise -1. É isso daí que a gente vai fazer de troca. Então, se tudo correu bem, a gente faz isso e faz lá o decremento do análise, né? A gente só trocou. O método nosso de ordenação ficou bem menor. Olha lá, as ordenações ficaram pequenininhas. Aqui está a nossa troca, então a nossa troca também ficou bem bacana. Aqui ele faz tudo o que é necessário, só colocar aqui. Aí, ó, ficou bacana. Vou deixar essa linha separada para a gente ver essa troca daqui melhor. Tá aí, ó, bonitinho. A gente tem as buscas para achar quem é maior, quem é menor, para trocar os elementos, para ordenar, e nós temos nossas ordenações. Se tudo correu bem, se nada foi feito errado nesse método que a gente acabou de extrair, a gente conseguiu então fazer com que tudo isso aqui funcione. Então, se tudo está correto, vamos compilar e ver. Compilou. Vamos ver agora executando, né? A gente tem agora aqui o nosso array original. Nosso array original está ali todo bagunçado, né? Começando com 14.000, 5.400, 7.900, 8.100 e 1.600. Aí a gente viu que ele colocou com insertion sort, ele colocou em ordem crescente. Então, 1.600, 5.400, 7.900, 8.100 e 14.000. Tá lá, beleza. Aí a gente fez o insertion sort invertido, né? A gente fez a troca das posições e ó lá, ficou trocado. Continuou tudo ok. Ele inverteu as posições. E aí depois a gente utilizou o nosso insertion sort. Você vê lá a quantidade de passos que ele teve, que são bastante passos, e olha lá, ele colocou em ordem crescente novamente. Está aí a nossa brincadeira fazendo as ordenações e colocando ele na posição que deve de ser. Era isso daí que a gente precisava. A título de curiosidade, fica um momento de brincadeira. O código já está sincronizado e já está disponível para vocês poderem utilizar. Eu gostaria de ter um método que seria esse método daqui, ó. Eu gostaria que vocês treinassem como que vocês podem fazer a ordenação invertida, né, do maior para o menor, utilizando o insertion sort. O código está embaixo, já dá para fazer uma brincadeira, a gente já tem tudo prontinho, é simplesmente brincar. E eu paro essa gravação por aqui e fica aí para a gente tirar essas dúvidas depois. Caso vocês queiram depois a explicação, eu gravo eu gravo a explicação e disponibilizo também. Por enquanto, vamos treinar um pouquinho. É rápido esse daqui para quem já pegar o código aí e puder fazer. Eu agradeço muito, tá bom? Parando então essa gravação.